Há mais de 4 décadas, em Pará de Minas, como vigário da paróquia de Nossa Senhora da Piedade, cônego Gabriel Hugo da Costa Bittencourt angariou da comunidade respeito, admiração pelo seu trabalho, ideias, inteligência e cultura, tornando-se uma das pessoas mais influentes da cidade nesta segunda metade do século XX. Hoje, como testemunha e personagem de nossa história, ele nos fala de sua trajetória e da cidade que o acolheu. Cônego Gabriel Hugo, o senhor assumiu a paróquia de Nossa Senhora da Piedade em 26 de agosto de 1956. Ao chegar a Pará de Minas, como o senhor encontrou a cidade? Assim, com relação aos aspectos físicos, culturais e religiosos. Meus caros amigos e meu caro amigo, na verdade, eu gostaria de ir um pouquinho antes e dizer a vocês, para depois ligar com essa sua pergunta tão importante, tão oportuna, que a minha vida está intimamente ligada a Pará de Minas. Nós não podemos dizer, nem temos condições de dizer, que são coincidências nos planos de Deus. Deus não tem coincidências. Deus é providência. Então tem o plano de Deus e ele se realiza de uma maneira muito bonita e até cheia de muitas surpresas. Por exemplo, a minha vida está intimamente ligada a Nossa Senhora da Piedade. Eu nasci numa paróquia de Nossa Senhora da Piedade, em Barbacena. E, por uma coincidência, e me perdoem ter dito, porque é costume, né? Mas a gente gosta de dizer, então, pela providência de Deus, fui batizado por um padre de Pará de Minas. Era um senhor, o nome dele agora não me lembro, era de Pitangui, Pará de Minas. Ele era nascido aqui. Eu não sei bem o nome agora, no momento escapou da minha mente, se eu me lembrar, ainda falarei sobre ele. E ele foi quem me batizou. E depois, quando eu ainda era menino, já no seminário, a primeira visita que nós fizemos como seminaristas foi aqui a Pará de Minas. Eu era menino, me lembro ainda, isso marcou muito a minha vida. Foi um dia de São Pedro, em 1938, dia 29 de junho. E chegamos aqui, passamos o dia aqui na agradável companhia do padre José Viegas e assistimos a um terço cantado na rua. Nele era levada uma procissão, levada a imagem de São Pedro. E aquilo me marcou muito porque eu nunca tinha visto na minha vida um terço cantado. Depois disso, continuei lá no seminário, mas antes, ainda uma coisa que não pode escapar, é que o meu vigário de Santa Efigênia foi vigário aqui em Pará de Minas também, o padre Inácio Campos. E foi ele quem me mandou para o seminário, né? E mais tarde, Dom Geraldo, eleito bispo, ele era pároco de Nossa Senhora da Piedade, ele, por um desígnio da providência de Deus, quis que eu fosse, então, o vigário de Pará de Minas, o seu sucessor. Isso aconteceu por um motivo muito interessante também, porque Dom Cabral já me havia dito que eu ia ser vigário de Pará de Minas, tão logo que foi eleito Dom Geraldo. E eu fiquei naquela expectativa, assim, muito angustiante, porque eu sabia que a responsabilidade era tremenda para mim, muito novo. Estava com 32 ou 33 anos. Então, quando o Dom Cabral adoeceu, o Dom Geraldo então veio para o lugar de Dom Cabral, lá em Belo Horizonte, e formalizou o desejo de Dom Cabral em vencer, então, o vigário de Nossa Senhora da Piedade em Pará de Minas. Então, vejam vocês que há muitas coincidências na minha vida com Pará de Minas. Agora, eu encontrei Pará de Minas de uma maneira muito feliz, muito alegre. Pará de Minas é aquela cidade acolhedora, muito amiga. A recepção foi maravilhosa e a gente sentiu desde cedo o coração desse povo bom, que eu deveria então estar aí vivendo com eles. E esse coração desse povo sempre se manifestou tão generoso para com a gente. Pará de Minas tinha 12 mil habitantes quando eu cheguei. Era uma cidade ainda pequena, mas onde o espírito religioso era o denominador comum. Todos eram católicos, a vivência era toda ela ligada com a nossa fé,
até o sino da igreja marcava os acontecimentos da cidade, de modo que era realmente uma cidade muito acolhedora e muito boa. Eu fiquei muito feliz quando assumi a cidade. Era prefeito o Dr. Oswaldo Lage, que mais tarde veio a ser o Monsenhor Oswaldo Ribeiro Lage, depois foi para o seminário e se tornou sacerdote. A minha vida inicial de Pará de Minas foi realmente uma vida assim, cheia de muitas surpresas, mas toda ela bem marcada pelo acolhimento e pela bondade do povo. Havia alguma particularidade na população quanto a seus hábitos e costumes? Havia, todo mundo conhece, eu sou testemunha disso. Com relação à vivência religiosa, eles eram tão devotos do Santíssimo Sacramento que aos domingos ainda não havia missa à noite, porque era proibido celebrar missa à noite. As missas só se celebravam de manhã. E à noite, então, o vigário dava a bênção do Santíssimo Sacramento. E ainda foi no meu tempo que isso aconteceu. Quando o sino batia, os jovens, as senhoras, as moças, todos os homens, principalmente aqueles que estavam aqui no footing da Rua Benito Valadares, ao bater do sino, todos paravam para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. As pessoas que vinham de fora achavam aquilo extraordinário, porque de repente a cidade toda parava e ficava em silêncio. E eu nunca vi, porque eu estava dando a bênção na hora, mas eu mandei pessoas verem para mim e todas constataram que isso era realmente um fato, né? Veio desaparecer depois disto por causa das missas que iam celebradas à noite, então a bênção do Santíssimo desapareceu até certo ponto, né? E o costume também foi assim, se diluindo. Mas enquanto a bênção era à noite, que era só a bênção, o costume era maravilhoso, era muito edificante. Quando passou a ter missas à noite? Foi no tempo do Papa Pio XII, ele modificou algumas coisas na liturgia. Por exemplo, a Páscoa, a celebração da Páscoa era de manhã, passou para ser vigília pascal à noite, e também ele permitiu a celebração de missas à noite. E aí começamos a celebrar. Além desse comportamento das pessoas na Rua Benedito Valadares, que o senhor acabou de descrever, existia algum outro hábito, algum outro costume em Pará de Minas que diferenciava a cidade das outras da região? Ou das outras que o senhor conhecia? Não, o que sempre marcou Pará de Minas foi isso que todo mundo viu, um povo muito trabalhador, todos trabalhavam. Aquela ida das operárias para a fábrica e a volta da fábrica era um espetáculo maravilhoso, gente muito alegre, muito comunicativa, que todo dia ia e voltava da fábrica. Era o trabalho muito bem feito aqui em Pará de Minas, então eu sempre notei isso, né? O senhor introduziu alguma mudança na vida religiosa de Pará de Minas? No começo, não. Eu fui aos poucos, à medida que a gente foi julgando necessário alguma mudança, então a gente foi fazendo essa mudança, né? Mas normalmente não, porque estava muito bem estruturada a paróquia, não tinha problema nenhum para poder que pudesse exigir uma modificação, né? Não tivemos, não. E você poderia falar sobre essas mudanças que foram vindo com o tempo? Bom, as primeiras mudanças surgiram justamente por causa das exigências da igreja, né? Que já que tudo ia mudando, a gente era obrigado também a adaptar a paróquia às novas mudanças. Principalmente isso que eu falei para você, que era a missa à noite. A Semana Santa também se modificou muito. E no decorrer do ano também, muitas coisas foram sendo mudadas. Para melhor sempre, graças a Deus, né? Você poderia exemplificar mais algum outro tipo de mudança? Mas no momento assim, não tenho uma lembrança muito certa, não. Mas, por exemplo, nós tínhamos também aquelas missas com missal, missas participadas, né? E aos poucos a liturgia foi se abrindo, então nós sentimos coisas muito interessantes. Por exemplo, não foi de uma vez que a missa veio para ser em português. A missa começou devagarzinho, primeiro com aquela prudência que a igreja sempre manifesta, houve uma espécie de uma leitura dublada. Quer dizer, enquanto o leitor
que já era uma conquista grande na reforma litúrgica. O leitor lia em latim, uma pessoa reproduzia o mesmo texto em português para o povo, né? E depois veio também, aos poucos, a missa em português, até que a coisa chegou a um ponto que nós estamos hoje, nessa coisa que marcou muito e foi muito bom. Você mesmo está notando que a missa em português é outra coisa, né? Se bem que o povo tem uma saudade muito grande daquelas missas antigas, né? No centenário da paróquia, nós fizemos uma missa aqui, à moda antiga, em latim. Eu não tinha nem ainda. Os paramentos vieram lá do museu do Padre Zeca, que ele celebrava no Natal. Não tinha mais o barrete, aquele chapéu na cabeça, para arranjar no museu, trouxeram o barrete para eu celebrar. E o povo achou maravilhosa a missa em latim. E certamente hoje, com uma visão melhor, porque o povo antigamente não sabia nada. Enquanto o padre rezava a missa em latim, o povo cantava, rezava o texto na igreja, cantava o ofício. Então era uma diferença muito grande entre o que o povo fazia e o que o padre fazia, né? Uhum. Então você veja quantas mudanças foram sendo feitas. Quando o senhor chegou, já havia corais na igreja? Ah, sim, o Coral Nossa Senhora da Piedade me acolheu aí. Esse coral maravilhoso que até hoje, graças a Deus, está aí firme e trazendo tanta alegria para nós. O coral sempre existiu. Ele era regido por quem? Primeiro para Ana Capanema, quando eu cheguei, né? Depois ele passou para Dalva Frágula. Na sua opinião, por que houve êxito na instalação do Centro Espírita em 1958 em Pará de Minas, uma cidade que era tradicionalmente católica? Meu filho, eu não tenho assim nem mesmo uma visão clara do problema, não, porque primeiramente o que o povo entendia naquela ocasião, e a gente respeita muito a religião dos outros e tudo mais, não quero absolutamente hoje, a visão é outra. Naqueles tempos passados, a gente teve uma certa dificuldade, sim, eu compreendo, porque é uma cidade inteiramente católica e cada pessoa tem lá seu modo de pensar. Então foi se introduzindo aos poucos o centro espírita. Mas eu confesso a você que a convivência é muito pacífica, nunca tive nenhum problema. Sobre a antiga matriz, como o senhor a encontrou? Olha, aí agora entrou um ponto muito importante que eu queria destacar bastante mesmo, porque eu vim para cá enganado. Eu não sabia que a igreja estava na situação que ela estava. E quando eu cheguei, depois de tomar posse, nos primeiros dias eu comecei a observar e notei que o problema era sério, naquele tempo. Para subir a escadaria que ia para o coro, a gente pisava na madeira caminchada, o pé afundava, né? Era um perigo de chegar até lá ao coro. E quando eu estava celebrando a missa, eu saía da igreja com a cabeça cheia daquele pozinho do cupim, lá no altar, caía lá no altar. Então a igreja estava completamente tomada de cupim. E as paredes estavam saindo do prumo também. Havia uma espécie de uns ferros que em cima prendiam e os ferros foram soltando. Eu confesso a você que meu pavor foi muito grande. Eu me lembro quando o Dom João Rezende Costa chegou aqui a Pará de Minas, que eu mostrei a ele lá o problema, ele ficou muito bravo comigo e disse: e o vigário de Pará de Minas, qual providência está tomando? Aquilo me machucou um pouco, eu fiquei assim meio chocado. Não, senhor bispo, nós vamos tomar as providências necessárias para que a igreja seja ou reformada ou construída uma nova. Mas nesse tempo a diocese de Divinópolis assumiu Pará de Minas. Nós passamos para a diocese de Divinópolis e veio Dom Cristiano, né? E Dom Cristiano então também ficou muito preocupado com o problema. E juntos nós estudamos muito mesmo. E você sabe que mexer nesse assunto é dificílimo, primeiramente porque a igreja era bonita, muito bonita, muito bem construída, mas houve esse problema. A gente não sabe, não somos engenheiros, não temos uma ideia disso. Então o Dom Cristiano chamou os engenheiros de Pará de Minas, todos os engenheiros, no sentido de que eles fizessem um laudo pericial da igreja. Todos eles passaram um dia inteirinho pesquisando a igreja toda, subiram até o telhado e desceram lá os alicerces, mostrando como estavam, o que puderam verificar, e todos assinaram um laudo pericial dizendo:
a igreja não aguenta uma reforma. Se ela for reformada, durará uns 14 anos no máximo, e depois terá de fazer outra reforma ou outra igreja. E para fazer uma igreja para durar 14 anos é difícil, né? E Dom Cristiano, não contente, chamou engenheiros de Belo Horizonte, inclusive um dos maiores construtores de Belo Horizonte, que era o senhor Sabino José Ferreira. E depois que eles pesquisaram a igreja toda também, o Sabino José Ferreira me chamou lá para buscar o resultado. Eu busquei. Ele me disse: ao padre, eu passei a noite inteirinha acordado, preocupado com a sua igreja. Ela vai desmoronar. Ele quem falou, eu não sou construtor nem engenheiro. Então, o senhor tem que tomar providências urgentes e enérgicas lá. Isso foi quando que aconteceu? Foi em 1961, 62, por aí, né? Foi depois que Dom Cristiano tomou posse. E acontece que eu ainda fiquei assim, empurrando a coisa para ver o que poderia fazer, porque se fosse fechar a igreja, onde eu ia celebrar isso? Onde eu ia atender o povo, né? Foi aí então que a coisa se agravou. E à noite nós estávamos celebrando a missa, uma parte lá do telhado abriu e algumas telhas caíram em cima do povo. E foi aquela correria medonha. Deus ajudou que não aconteceu nada de grave, porque eu tive um certo desespírito, comecei a cantar com o povo começou a cantar. Então a coisa assim acalmou, né? Mas nessa ocasião, o juiz de direito e o delegado interditaram a igreja. Fecharam, não deixaram entrar mais ninguém. Aí agora foi preciso tomar providência. Já se pensava na construção de uma nova igreja dividida das opções. Eu fiz uma eleição no meio do povo, durante as missas, perguntando o que o povo desejava. A igreja reformada ou uma igreja nova. E essa votação foi feita em todas as missas e o resultado foi esse: queríamos uma igreja nova. Então eu ainda perguntei em outra opção, no mesmo lugar ou em lugar diferente? Essa pergunta tem uma razão, porque os caminhões passavam ao redor da igreja, faziam uma barulhada medonha e a gente não escutava o que o padre falava, nem o que o povo rezava. Então, a nova votação diz: queremos uma outra igreja em outro local. Foi aí então que a gente estudou o problema melhor e o doutor Edivar, que era prefeito, comprou, junto com a paróquia, ele fazia parte da comissão construtora, esse terreno nosso de hoje, né, do Joaquim de Oliveira e a família dele. E eles então cederam o terreno para nós fazermos a igreja, né? E nesse intervalo, eu disse no começo que eu vim enganado e tive medo, porque ia mexer numa tradição tremenda da cidade, em que o povo amava muito a igreja, e mais do que o povo, também eu amava essa igreja. Doeu demais, mas doeu muito quando foi preciso fazer esse trabalho, né? Mas eu não fiz isso sozinho, aliás, eu não podia ter feito sozinho. Teve uma comissão que estudou, teve o bispo que determinou também junto, né? Eu não posso ser o vilão do drama. E não foi eu. Seria o bispo que autorizou a demolição? No final deu a palavra final? A comissão toda estudou. Baseado nas palavras da comissão? Na pesquisa, na né? pesquisa? Foi, porque sem isso nós teríamos uma igreja ainda em dificuldade, né? E depois que foi feita a demolição, a gente notou que realmente não tinha jeito. Imagine vocês que ainda havia parede de pau a pique na igreja. O engenheiro me chamou e mostrou, né? Essa parte de cá, em direção da prefeitura, ela, com o aterro, lá, o desaterro que fizeram, a igreja ficou sem alicerce. As paredes brotavam do chão, né? E ainda mais, a igreja foi feita por acréscimos, quer dizer, primeiro foi a parte de trás que foi aproveitada, depois foi outra parte da frente que aumentaram, depois ampliaram outra parte com a fachada. Não foi uma igreja feita assim, de uma vez, para ser a definitiva, né? Quer dizer, tudo isso concorreu para que a gente não pudesse ter essa igreja hoje edificada, né? Do jeito que ela era. Esse foi o problema que me causou muita dificuldade, muito sofrimento, mas é a tal história. A gente tinha que tomar uma providência, né?
já que o povo decidiu que fosse uma igreja nova, a maioria quis assim. É verdade que os descontentes sempre existirão, não depende de nós, que dão as razões deles, mas a gente agiu com a maior lisura possível e com muito sofrimento também, porque não foi fácil a gente enfrentar esse drama tremendo, não, tá certo? Tanto é que eu até que, se eu soubesse disso, eu não aceitaria a palavra, não ia pegar uma coisa tão difícil como essa. Considerando a preocupação hoje da sociedade em preservar o seu patrimônio histórico e cultural, o senhor acha que se esse problema acontecesse nos dias de hoje, ele teria encontrado uma outra solução? Teriam se encontrado outras soluções para este problema? Meu filho, isso é uma hipótese. Estamos no terreno de uma hipótese, e existem as hipóteses, a gente não pode nunca tomar uma opinião certa, né? Não saberia qual seria a reação. Né? Porque o problema não é esse, o problema é a igreja derrubada e demolida, desmoronada, e o que o povo ia fazer? Com relação às imagens que pertenceram à antiga matriz, que o senhor colocou sob a guarda de algumas famílias, existe a pretensão de reuni-las futuramente num espaço para a visitação pública? Meu filho, essas imagens já se vão mais de 30 ou 40 anos, não sei. Elas ficaram, algumas pessoas pediram, nós entregamos para as famílias, né? Algumas eu entreguei para outras igrejas, né? Por exemplo, na igreja do Rosário, a igreja de Nossa Senhora de Fátima está com a imagem de Nossa Senhora do Rosário. A igreja das capelas, a gente deu também imagens para as capelas. E algumas ficaram nas casas e estão guardadas. Eu nem sei onde estão mais, porque já faz tanto tempo, né? Mas estão guardadas aí. Não existe, então, uma relação dessas imagens e o destino na que elas tomaram? Na ocasião foi feito um inventário, né? Mas eu confesso a você que isso foi uma coisa feita assim de uma maneira muito sumária, quem não guardou isso não. Os signos, com seus simbolismos contidos na arquitetura do santuário, foram utilizados pelo senhor? Quais signos você diz? A construção do atual santuário. Do atual santuário? Ó, meu caro, na verdade, eu tenho uma influência grande porque eu imaginava uma igreja moderna e que fosse feita em lances e as aberturas para dar ventilação e tivesse a forma de uma tenda, porque você sabe que primeiro onde Deus morava era numa tenda, do povo de Deus. Então nós tínhamos a vontade de formar uma tenda muito grande para mostrar onde Deus morava entre os homens. E a igreja foi feita em forma de uma tenda, como ela é hoje. Né? O senhor acompanha a Escola Nossa Senhora da Piedade desde a sua criação. Como o senhor vê a importância do ensino técnico dessa escola para a cidade? Quando eu cheguei para cá, meu amigo, o Dom Geraldo já estava começando o colégio comercial. Era a escola de comércio, que se falava antigamente. Eu peguei a escola na fase do exame de admissão, que hoje se eu contar, nem você é capaz de saber o que é exame de admissão. Era uma espécie de um vestibular que se fazia para entrar para o ginásio. Então, o que se faz hoje para as faculdades, fazia isso também para o ginásio. Era o chamado exame de admissão. O Dom Geraldo teve uma sensibilidade muito grande, porque ele viu que a situação de Pará de Minas era muito difícil, uma vez que só os ricos é que estudavam no ginásio São Francisco. Os pobres não tinham estudo nenhum, muito menos a promoção humana, né? Então ele imaginou essa escola para favorecer os pobres e os jovens que estudassem à noite. Ele começou a escola, porém, tão logo ele começou, ele se tornou bispo, né? Então a escola ficou aí para o novo vigário tomar conta. Então eu peguei a escola no seu início, o primeiro ano ginasial já foi comigo. E eu fiquei como diretor durante uns 30 anos, cuidando da escola, né? E a escola cresceu. Então a escola permitiu uma democratização do ensino em Pará de Minas. Sim, até certo ponto eu concordo com isso, a democratização significa que todos puderam estudar. Né? E eu vejo que, com muita emoção hoje, gerentes de banco aí, pessoas de alta posição social, que carregavam lata de concreto no ombro. Né?
Foi uma promoção maravilhosa. Né? O que levou a paróquia a criar o pré-seminário São José em 1966 e o seminário menor Nossa Senhora Aparecida em 67? Olha, o seminário, o pré-seminário já existia quando eu cheguei. Deve ter sido a iniciativa do padre José Viegas. E quem tomava conta do pré-seminário era a dona Conceição Menezes. Era uma pessoa, como até hoje ainda existe, com a graça de Deus, uma pessoa notável, que marca muito a história religiosa de Pará de Minas também. A dona Conceição Menezes, ela cuidava desses meninos que queriam ser padres, e desse pré-seminário, que depois eu assumi também, continuou funcionando por algum tempo, surgiram muitos padres, né? Surgiu o padre Paulinho, surgiu, se não me engano, o padre Eli, e o Frei Luiz, que eram meus coroinhas, e outros, cujo nome eu não me lembro no momento, mas deve ter sido mais de 6 padres que surgiram do pré-seminário. Né? Agora, o seminário Nossa Aparecida tem uma história muito dolorosa. É porque Dom Cristiano, lá em Divinópolis, naquela fase difícil que a igreja enfrentou, que foi durante o concílio e depois do concílio, as hipóteses, os absurdos que surgiram no meio de tanta coisa boa que apareceu, houve um problema muito sério nos seminários de todo o Brasil. E essa crise atingiu Divinópolis também. A crise é difícil de a gente analisar, porque houve várias crises de ideologias, crise de comportamentos e tudo mais. E até houve casos em que a gente estava pensando que o Papa ia abolir o celibato e, portanto, ficaram ali achando que a coisa era outra. E quando o bispo mostrou que não era assim, eles começaram a ficar revoltados, etc., com influência de fora, né? O certo é que o bispo não conseguiu segurar o seminário mais. Teve de fechar. Mas ficou um remanescente. E esses meninos, então, vieram aqui para Pará de Minas, para a casa paroquial antiga, para ver se a gente continuava o seminário. Então, ficou chamando o nosso seminário Nossa Senhora Aparecida. Eu adaptei a casa, vieram todos para aqui, eu cuidei deles enquanto eu pude, mas, coitados, já estavam com a cabeça cheia de coisas que não coordenavam com a vida sacerdotal. E é claro que a gente pode falar isso, não tem assim, nada de errado, mas a gente encontrava os seminários à noite com as namoradas na rua, em vez de ir para a escola estudar, ficava andando com a namorada, etc. Então a gente estava perdendo tempo, porque não ia sair padre de jeito nenhum, né? Então fomos obrigados a fechar também. Por quanto tempo essas duas instituições funcionaram? O seminário de Divinópolis, desde que Dom Cristiano foi bispo, ele fundou o seminário, foi ele que comprou o prédio para fazer o seminário, que depois se transformou em obras sociais, né? Agora, o pré-seminário existiu até um tempo, não sei bem. O certo é que não foi mais possível o seminário continuar também, não. Houve problemas que eu ignoro no momento, eu não me lembro, que não permitiram que o seminário continuasse. Talvez mesmo essa mentalidade que se criou sobre a preparação de padres, etc., por todo lado, tem influenciado esses meninos. Veja você que a crise de vocações ainda é muito séria. Eu estou com 35 meninos aqui que se curam em meninos bons, só tem um que quer ser padre, de 35. A crise é grande. Como se deram os processos de criação do hino do centenário, hoje hino de Pará de Minas, e da bandeira do município? Olha, meu caro, o hino do centenário foi em 59, quando o Pará de Minas fez o centenário dela, né, 100 anos. Eu, com o Coral Nossa Piedade, nós encontramos um jeito de fazer um hino para o centenário. Não era um hino oficial, não, é um hino do centenário que o coral ia cantar. Parece que houve outro também para cantar e tudo mais. E esse hino começou a pegar. O povo cantando, o coral cantando, etc., né? E a música foi ficando. Agora, mais tarde, depois que passou o centenário, etc., a Câmara Municipal, não me lembro agora em que mandato, então perguntou se podia oficializar o hino, mudando uma frase, um verso que dizia sobre o centenário, que eu modificasse a frase, então ficaria como hino oficial, o hino da cidade.
também não sei se é oficial, sei que foi um decreto da Câmara, né? Ele foi então oficializado o hino, mas já foi agora bem mais recente. Nós mudamos aquela frase que fala sobre o centenário, pusemos sinos, tiares, não sei, mas não me lembro agora como é que é. Eu sei que foi feita assim essa mudança, né? Qual foi a fonte de inspiração do senhor ao criar o hino do centenário, que hoje é o hino de Pará de Minas? Meu filho, foi o centenário e o amor a Pará de Minas, né? Só pode ter sido isso, né? E com relação à bandeira de Pará de Minas? A bandeira também foi muito interessante. Eu nem ia fazer isso, não. Houve o concurso aí na cidade, etc. E o presidente da Câmara mandou perguntar se eu também não queria entrar no concurso. Eu imaginei uma bandeira que falasse sobre Nossa Senhora da Piedade. Que a Nossa Senhora da Piedade, queiram ou não queiram, é o centro de Pará de Minas, é o ponto fundamental de Pará de Minas, é tudo em Pará de Minas. Então ela não podia ser esquecida jamais. Então eu imaginei uma flor de lis, porque a flor de lis simboliza Nossa Senhora, na heráldica, né? É uma flor de lis. Agora, ela uniu a cidade no amor e na paz. Que eu nunca vi uma cidade de tanta paz como Pará de Minas. Mesmo hoje, com essas confusões todas, a cidade respira ainda um ambiente de muita paz, né? Então eu quis ligar a paz e o amor, Nossa Senhora unindo os seus filhos na paz e no amor. Era então a paz, o branco, o amor, o vermelho, agora o vermelho entrando no branco e o branco entrando no vermelho para mostrar a união. Depois eu pus o lema in fide et labore, na fé e no trabalho, que o que aconteceu na cidade foi isso. A cidade é uma cidade toda que cresceu na fé, mas essa fé sustentou o trabalho cresceu e fez a cidade desenvolver. A síntese é essa, né? Eu mandei o projeto, também nem me lembro, nem tinha esperança de nada, quando veio no dia seguinte a notícia que a bandeira tinha sido premiada, né? Então ficou. Ficou sendo a bandeira de Pará de Minas. Aliás, aquela roda dentada simboliza o trabalho, né? Por que a paróquia de Nossa Senhora da Piedade adquiriu a sua própria gráfica? Meu filho, é outro problema muito interessante. É que, com a reforma litúrgica, o povo participou mais, está participando mais e cada vez mais, e tomara que seja sempre mais. Agora, para que houvesse uma participação, era necessário que houvesse folhetos, para que o povo acompanhasse a missa. Aconteceu que esses folhetos vindos lá das Paulinas e da Aparecida, eles eram folhetos muito caros e que o povo não podia levar para eles, e que o povo não podia levar para casa. Então ficava no banco. A gente grita, deixa o folheto aí, né? E acontece que isso era uma coisa muito precária, que o meu ideal era que os folhetos fossem levados para casa, o povo levasse esse folheto numa catequese, ou lembrar as pessoas da missa de domingo. E aconteceu nessa ocasião que a gente conseguiu comprar uma máquina da dona Maria Praxedes, e essa máquina veio aqui, Dom Cristiano deixou fazer a gráfica com a condição de ensinar meninos trabalhando na gráfica. Eu cumpri a condição e a gráfica foi crescendo, até que chegou ao ponto que chegou hoje, né? Então a gráfica muito bem estruturada. Nós imprimíamos, antes da divisão da paróquia, 9.000 folhetos. E esses folhetos que nós imprimíamos iam para a igreja. E 9.000, quer dizer, dava uma ideia de que 9.000 pessoas assistiam a missa no domingo, né? Que não sobravam, às vezes faltavam, né? Com a divisão da paróquia passou para 6.000. Nós estamos ainda com 6.000 impressos, né? Foi se aperfeiçoando, porque no começo era muito difícil, mas aos poucos a coisa tomou um vulto maior e hoje nós temos uma gráfica já bem estruturada em benefício da paróquia, né? O que aconteceu com o jornal Comunidade Paraense, fundado pelo senhor em 59? Bom, é um jornalzinho também que a gente queria dar notícia da paróquia e também dar um pouquinho de notícia da cidade. E o povo tem alguma coisa para ler também sobre isso.
Então instituiu a Comunidade Paraense, mas não era impresso aqui. A gráfica Emília que imprimia para mim. Né? E fomos, então, fazendo o jornal. Durou uns anos, mas depois também não foi possível mais a sua manutenção. Ele parou de existir. Né? Na época era o único jornal da cidade? Eu não posso dizer mais que era, né? Se não me engano, tinha aquele do Fraquito, né? Esse nome dele. Jornal, eu não me lembro agora. Havia um do Fraquito e o nosso. Né? O Conservatório de Música Nossa Senhora da Piedade foi instalado pelo senhor em 1968. Como ele funcionou? Meu cara, foi um sonho que a gente teve, mas que se desfez. E foi pena, que a gente se entregou de todo o coração para funcionar esse conservatório. Foi aqui no governador Valadares. A gente começou, tinha vários professores que lecionavam. Nós tínhamos vários professores que lecionavam também, muitos alunos, mas aos poucos, não sei se a falta de interesse influenciou um pouco, ou não sei se também outras razões que a gente não soube analisar. O certo é que chegou um ponto que não foi mais possível funcionar. Mas foi uma pena, porque já íamos formando muitas pessoas. Né? O que era ensinado no conservatório? A teoria musical é a prática, né? Quais instrumentos? Nós começamos ainda muito no começo com solfejo, para depois entrar nos instrumentos, né? Mas não passou disso, não.